Bem, estamos começando mais um programa Conexão Empresarial. Agradeço a cada um de vocês que tem dado o prestígio da audiência em cada uma das cidades que a gente tem chegado com o canal Viver Brasil. A partir de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, Ipatinga, Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia, a cada uma das outras cidades que tem recebido o nosso canal Viver Brasil pela NET, claro, o nosso muito obrigado. E, obviamente, para cada um que acompanha a nossa programação pelo YouTube. E aí, realmente, pode ser visto a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, quando você quiser. A gente tem tido a oportunidade aqui de conhecer e de entender uma série de vidas, de pessoas que têm admiração, que têm reconhecimento pela trajetória pela qual passaram e por tantos caminhos aí que percorreram. Hoje a gente tem a possibilidade de conhecer uma pessoa que tem uma relação com Belo Horizonte, com Minas Gerais muito forte. As pessoas de Belo Horizonte e de Minas Gerais e do Brasil, mas prioritariamente da nossa cidade, reconhecem ele não só pela postura e pelas histórias, mas também pela voz. É uma voz que está presente na vida de Belo Horizonte e de Minas Gerais de maneira muito intensa. Dr. Emanuel Carneiro, alegria a minha estar te recebendo aqui no programa Conexão Empresarial. Eu tenho te acompanhado ao longo da minha vida. Eu estou com 43 anos, pelo menos uns 30, 35 aí que eu tenho o privilégio de te acompanhar. O meu pai, Paulo César, também tem tido uma ótima relação com você, com a sua família. Trabalhou na de empresa. Maneira geral, isso. E para mim é um privilégio estar podendo estar aqui nesse momento, apresentar um pouquinho a mais da vida e da trajetória do Emanuel Carneiro, que é a pessoa que conduziu a Rádio Itatiaia em todas essas últimas décadas. Então é um privilégio estar te recebendo aqui no Conexão Empresarial. Muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, prazer é meu. Estou voltando aqui, reconhecendo os estúdios e à sua disposição para a gente conversar um pouquinho sobre os assuntos do momento, o que nos espera nos próximos meses. Exatamente. A política, o esporte, o comércio, os juros vão cair, vão aumentar, alguma coisa. Eu não sou especialista não, mas posso dar um bom palpite. Para falar isso tudo, Emanuel, eu sei que você pode dar muitos palpites, não é à toa. Não é só pela sua trajetória, mas principalmente por tudo que você escutou, assistiu e absorveu de tanta gente na sua caminhada. Então eu queria começar aqui dentro da sua formação inicial. Emanuel Carneiro, todo mundo conhece pelo rádio, pela história da Rádio Itatiaia. Mas eu gostaria de conhecer o cidadão, como é que se formou o ser humano, de onde que você vem? Você nasce em Belo Horizonte, sim, você se forma aqui em Belo Horizonte ou foi de alguma outra região? Como é que é a história do Emanuel começando a vida a partir de Belo Horizonte? Eu sempre morei em Belo Horizonte e nasci no bairro da Serra, onde eu moro atualmente, gosto muito da região. E eu tinha um irmão já falecido, Januário Carneiro, que era 16 anos mais velho do que eu. E quando meu pai morreu muito cedo, o Januário me levou para trabalhar com ele na Rádio Itatiaia, que estava começando. Mas seu pai morre, você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos. E na sua casa são quantas pessoas? Eu tenho uma irmã, a Esther Carneiro, eu, Januário e a minha irmã, éramos 3. Ok. Mas é uma casa sempre cheia de parentes, de visitas, de amigos. E comecei na Itatiaia sendo office boy. Peraí, volta aqui. Formação familiar, 4 pessoas. 4 pessoas. 2 irmãs, 2 irmãos. Sim. Nascidos em Belo Horizonte. Todos. Não, o Januário nasceu em Patrocínio do Muriaé. A família veio lá da Zona da Mata para Belo Horizonte, para o Januário estudar, fazer ginásio. Foi a partir daí que a sua família veio para Belo Horizonte? Sim, e eu e a minha irmã é mais velha do que eu, nós nascemos em Belo Horizonte. E aí, nessa formação aí, 4 irmãos... Três irmãos. 3 irmãos. E a mãe.
e uma mãe. Nesse momento de formação em Belo Horizonte, quais foram as principais movimentações da sua formação como estudante, como profissional, antes de chegar na Itatiaia? Você estudou onde, em Belo Horizonte? Fiz grupo escolar, Augusto de Lima, na Avenida do Contorno, e depois fiz ginásio, estudei no Colégio Arquidiocesano, um pouquinho no Arnaldo, depois na Escola Técnica de Comércio de Minas Gerais, fiz publicidade e administração na UNA, que estava começando, e de boa história, a UNA. Você formou em publicidade, então? Publicidade e administração. E na Itatiaia, menino, eu comecei como office boy. E foi bom. Eu sempre digo que office boy é uma boa escola, sabe por quê? Você conhece a cidade nos mínimos detalhes. Sim. Né? Um dia eu estava caminhando com o meu filho e no centro da cidade falei assim, vamos passar por aqui. Aí passei por dentro da igreja de São José, desci ali e tal, entrei no edifício Dantes, que tem também uma galeria, e depois entrei uma galeria da perfumaria Lourdes, até chegar no ponto de ônibus que a gente procurava. Isso, você aprende a descontar cheque com o banco fechado, você fica amigo, o office boy, ele tem uma escola da vida impressionante, conhece bem a cidade. Né? Eu sei que a cidade mudou muito, né? Mas eu me lembro de boas coisas desse tempo de Belo Horizonte. Essa movimentação como office boy foi a primeira etapa na Rádio Itatiaia. Depois você tinha quantos anos? Eu tinha 14, 13, 14 anos. Aprendi a ser operador de som, a carregar, esticar fio no estádio Independência, na Alameda do América, no Barro Preto, no estádio Antônio Carlos do Atlético, onde é hoje o Diamond Mall. E eu me empolguei, eu gostava demais. Eu acompanhava o meu irmão, o Januário, e com ele aprendi muito, porque ele era meu padrinho, mestre, professor, tinha uma paciência impressionante e capacidade impressionantes para ensinar. E aí eu fui passando por outras etapas na Itatiaia, até que depois que a voz deixou de ser aquela voz que você dava aquelas desafinadas, eu comecei a falar também. Fazendo plantão esportivo, fazendo reportagens nos estádios. Passei depois para diretor artístico, passei para redator, apresentar programas esportivos. Minha carreira foi toda, né, na Itatiaia, nos vários departamentos da Itatiaia. Nesse momento de formação, quando você faz aí publicidade e administração e já caminha lá como office boy, vai seguindo novas etapas e funções na Itatiaia, o que você entende aí que te deu o principal motivador para poder seguir na caminhada e fazer cada dia melhor em relação à Itatiaia e aquilo que você estava aprendendo? O que você viu ali? Opa, é a possibilidade de eu chegar na vida de outras pessoas, é a possibilidade de eu fazer projetos com anunciantes, não sei, mas enfim, o que te motivou ali naquele momento inicial? O Januário apostava muito em talentos jovens, porque a Itatiaia também não tinha condição de pagar bons salários. E a Itatiaia produzia muitos bons profissionais que acabaram indo para outros veículos. E na redação da Itatiaia, com essas pessoas muito mais velhas do que eu fui aprendendo o ofício, fui gostando de jornalismo, de esporte. Depois a Itatiaia teve uma rádio musical, Rádio Cultura, que era uma estação no AM, de público jovem. E aí eu já gostava demais de música também. E fui por alguns caminhos que me ensinaram. Eu sempre digo, Gustavo, que
uma redação de jornalismo, você frequentar uma redação de jornalismo. Quando eu digo jornalismo, é esporte e noticiário. Ela é uma escola, você fica ligado, você fica sabendo as notícias em primeira mão, você fica com aquela impressão de que uma notícia que vai ser colocada no ar pode mudar a vida de muita gente, pode fazer uma crítica muito forte a quem está errando uma autoridade. Então isso fez parte muito da minha vida como aprendiz. Depois, como chefe, eu usei aquilo que eu aprendi com outros, né? E aí vem aquela história de você ganhar experiência, de saber o que é que o público está gostando ou querendo. A Itatiaia sempre ouviu muito o outro lado. A gente falava aqui, e com muita razão, que era uma avenida de duas mãos. Você colocava o seu conteúdo para o público, mas também ouvia o público de volta, ouvia os dois lados, né? E o Januário, ele introduziu, não apenas na Itatiaia, mas no jornalismo de Belo Horizonte, aquela história de isenção, de imparcialidade, de liberdade, de não se vincular a grupos políticos, religiosos ou grupos econômicos. A Itatiaia sempre teve uma vida que levava a independência da sua opinião muito a sério. Isso foi, assim, um valor enorme que o Januário deixou, não apenas na Itatiaia, mas também na imprensa de Minas Gerais. O respeito que a Itatiaia obteve junto ao público. Falando disso, falando exatamente disso, do respeito, da diferença e das realidades, eu te faço uma pergunta. Nós estamos agora em agosto de 2022. Essa sua temporada inicial na Itatiaia é 65 anos atrás. Exatamente. Correto? Sim. Nesses 65 a 60 anos atrás, você olhando a realidade que a gente tem hoje na comunicação, e vamos falar especificamente das próprias rádios, qual que é a diferença que você vê de ontem para hoje? Entendendo que de tudo que surgiu e ressurgiu nesses últimos tempos em relação à comunicação, uma das áreas e um dos equipamentos, um dos instrumentos que realmente permaneceram intactos é a própria rádio. Obviamente que acrescidas de tecnologias e novas formas, ok, mas o formato da rádio é o mesmo que era de 70, 100 anos atrás. Inclusive agora, em setembro, a gente está comemorando 100 anos da rádio no Brasil. Então eu queria que você fizesse uma montagem sobre essa realidade da rádio quando você começou e a realidade da rádio hoje. Indo além, não conheço essa parte que eu vou falar, mas escuto muito sobre que rádio tinha telenovela, tinha radionovela, não sei como é que era, mas enfim, eu queria que você falasse 60 anos atrás, 60 anos depois. Emanuel Carneiro, qual que é a realidade da rádio no Brasil? Bom, quando eu comecei, menino, Belo Horizonte tinha 3 emissoras de rádio. A Rádio Guarani, a Rádio Mineira, as 2 emissoras pertenciam ao Assis Chateaubriand. E a Rádio Inconfidência, que pertencia ao governo do estado. Funcionava ali na antiga feira de amostras, onde é hoje a rodoviária. Ok. A Itatiaia, que começou pequenininha em Nova Lima, ela veio como a 4ª rádio de Belo Horizonte. E ela começa em Nova Lima. Começa em Nova Lima, onde estão até hoje os transmissores da Itatiaia. Bom, e nesse começo muito difícil da Itatiaia, ela veio com algumas novidades que devagarzinho começaram a ser percebidas pelo público, de fazer reportagens de rua, de fazer cobertura da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, do governo do estado, de transmitir jogos que não eram importantes para as emissoras da época, que faziam também jornadas esportivas, programas de esporte. Então foi um começo assim de muita dificuldade, mas
com muita camisa, raça, coração, e uma equipe que o Januário foi trazendo de jovens talentosos que queriam oportunidades e que não tinham em outros veículos de comunicação na época. O Januário já trabalhava, quando ele começou a Itatiaia, trabalhou muitos anos na Rádio Guarani, na Rádio Confidência. Ele foi editor de esporte durante muitos anos do jornal O Diário, que era um jornal da Cúria Metropolitana. E Cúria é a Igreja Católica. A Igreja Católica. E o Januário, começando também muito cedo, logo ele recebeu convites para trabalhar também em outros veículos. Ele foi correspondente do Globo, em Belo Horizonte, que tinha um... Eu não sabia disso. Então o Januário tem uma vida longa e anterior. E aí... O Januário recebeu um convite para ser o correspondente em Belo Horizonte de uma rádio que estava começando no Rio de Janeiro, chamada Emissora Continental. O slogan da Continental era o seguinte: aqui está em todas. Rádio Continental, aqui está em todas. E a Continental... Você sabe que ano que é isso, mais ou menos? Os anos 50 e... Década de 50. 51, 52, por aí, okay, né? Bem longe, bem longe. Então, todo dia, o Januário fazia um boletim de Belo Horizonte, de noticiário, para a Rádio Continental no Rio, para fazer pelo telefone. E também ele participava com outras informações da vida de Belo Horizonte no Rio de Janeiro. Essa emissora, essa Rádio Continental, ela era diferente. Era de um político chamado Rubens Berardo, muito ligado ao Getúlio Vargas na época e tal. A Continental, ela não tinha auditório, ela não tinha programas humorísticos, não tinha novelas, não tinha radioteatro. O que na época todas tinham. E todas faziam, não tinha... Era a rádio feita muito na rua. Como o Januário começou a fazer esses boletins para a Rádio Continental, e, às vezes ele ia ao Rio de Janeiro, recebendo instruções e tal, né? E deu nele um estalo, quem sabe uma rádio dessa, em Belo Horizonte, fazendo esse tipo de rádio. E foi assim que a Itatiaia começou, quando ele conseguiu comprar um canal incipiente lá em Nova Lima, uma coisa muito pequena. E antes de trazer a Itatiaia para Belo Horizonte, que era quase impossível, foi aí que ele imaginou a Itatiaia. Ele aprendeu muito nesse contato com a Rádio Continental. A Continental tinha lá os narradores, o Duvaldo Cosi, né, o grande nome da época. Ela apostava muito em transmissões esportivas, principalmente, e fazia também vôlei, basquete, preliminares no Maracanã, acompanhava a seleção brasileira. Aí foi a diferença que a Itatiaia estabeleceu junto aos demais concorrentes. Porque, às vezes, o sujeito visitava a Itatiaia e falava: onde é que é o auditório? Não, o auditório não tem. Faltava alguma coisa? Não, mas era aquilo que o rádio americano estava implantando para enfrentar a concorrência da televisão. Que eram pílulas de notícias? Pílulas de notícias e reportagens e denúncias, entrevistas na rua. Tinha um acidente, um incêndio em algum lugar, o microfone ficava ligado o tempo todo naquela transmissão. Aí, o que o rádio faz muito hoje em dia, isso começou a aparecer há mais de 50, 60 anos. E veio devagarzinho. Foi aí que a Itatiaia conseguiu, assim, se aproximar do público com algumas novidades, alguns eventos que ela fez com exclusividade. Tipo quais? Quais foram esses eventos aí que marcaram época? Que ela fez com exclusividade e que você se lembra até o presente momento? Olha, a
a Lagoa da Pampulha, a barragem, 53, 54, não 1953, sei. 1954. Por aí, você está entendendo? A barragem rompeu. E houve uma comoção em Belo Horizonte, tá? Itatiaia ficou ali o tempo todo, certo? Teve um julgamento também de um crime do Parque Municipal, que a Itatiaia conseguiu fazer as transmissões. E algumas coisas que hoje parecem assim... uma bobagem, não, um fato que não teria hoje a menor importância, mas, veja bem, a Itatiaia não era conhecida. E na redação do jornal O Diário, onde o Januário trabalhava e era editor, ele fez um estúdio da Itatiaia, tinha uma ligação com o jornal. Então, o Diário e a Rádio Itatiaia. O Diário era um local onde o Januário havia trabalhado. Não, ele trabalhava, ele continuou trabalhando durante algum tempo no Diário para ajudar a sustentar a posição da Itatiaia. Havia um padre, o Frei Martinho Penido Burnier, dominicano, que era assim o que cuidava da parte religiosa do O Diário. Então, ele deu para o Januário uma ideia de, todo fim de tarde, 5h30 da tarde, fazer uma transmissão do O Diário, chamava O Terço pelo Rádio. Mas não ficava nisso só, não. Todo dia ia lá na capela do O Diário, onde era transmitido o terço pelo rádio, era ao vivo. Que era o terço mesmo? Terço. A leitura do terço. Chamava um colégio de Belo Horizonte para rezar o terço pelo rádio. Então chamava lá o Santa Marcelina, o Colégio Imaculada, o Sacré-Cœur de Marie, lá da Serra, o Sagrado Coração de Jesus. E aquilo, o que provocava? A família ia ouvir, a família das moças, até de rapazes. Aqui hoje, é um dia. Fui lá na rádio, lá no O Diário, na Itatiaia, rezar o terço pelo rádio. Gente, olha, né? O que isso representava em termos de popularidade? Representava muito. Sim. Porque foi tornando devagarzinho a emissora conhecida das pessoas. E essa ação durou quanto tempo? Há uns 4, 5 anos, no mínimo. Okay. No mínimo. Foi uma das ações que deram visibilidade. Teve um programa que chamava Ronda dos Bairros. Toda manhã saía a equipe da Itatiaia, ia num bairro com aqueles cantores da época, fazia sorteios no bairro. Aí eu ouvia a população, olha, o que está faltando aqui? Ônibus, está faltando água, energia elétrica. E ouvia a população do bairro, anunciava, amanhã vamos estar em Santa Teresa, na praça assim, tantas horas e tudo. Todo dia, Gustavo, todo dia isso se repetia, era uma insistência muito grande. E houve também um fato, você me deu a bola aqui, eu vou gastar o programa todo. Por favor. É para isso. Aqui, o motorista de táxi saía de casa e perdia o contato com a família. Ok. Não tinha celular. Não tinha celular, ele estava rodando. Na rua. O que a Itatiaia fez? Aqui, se você tiver um problema e quiser localizar o seu marido, seu pai, isso, liga para Itatiaia e nós chamamos pelo ar. Atenção, Gustavo Oliveira, você está sendo chamado da sua casa. Não dava um notícia de morte não, porque o cara ia assustar. Mas aqui, você está sendo em casa e tal, não sei o que, tal, um problema, tal. O camarada obrigatoriamente passou a ligar o rádio na Itatiaia, para ele saber notícia da casa dele. Era o que é? Era o celular da época. Sim.
né? Sim. Então, Que espetáculo. essas coisas não aconteceram assim da noite para o dia, não foi tudo muito rapidamente, não. Foi com muita persistência, foi com muita ligação com o público que a Itatiaia se tornou muito simpática, muito ligada à população. Então, o resumo da história, não sei se respondi. Sim, demais. A sua pergunta, como é que essas coisas foram acontecendo, sem contar as transmissões de futebol, né, que eram carro-chefe da Itatiaia, jornalismo, e os locutores começaram a aparecer, a ficarem reconhecidos, e aí a vida continuou. Nesse processo de formação de uma rádio, de uma emissora, de um veículo tão vinculado à cidade, como se tornou a Itatiaia, e certamente isso é uma das principais riquezas dela, você obviamente faz isso a partir de pessoas, com várias outras pessoas. E aí eu te pergunto, em relação à Itatiaia especificamente, quais foram as pessoas que você entende que foram chaves na formação dela como grande emissora? A lista é muito grande. Não, eu sei. Você pode ter centenas, milhares de pessoas que passaram. Mas eu também sei que você tem alguns pontos que foram pontos fora da curva. Apresentadores, jornalistas que conseguiram criar uma história própria dentro da emissora. Tem, sim. Entendeu? Tem. Quem são essas pessoas que conseguiram? Me perdoe, porque eu vou esquecer alguns outros, e as pessoas podem falar, puxa, eu fiz tanto e acabei não sendo citado pelo Emanuel. Mas vão ter outras conversas. Veja bem, esses locutores, né, que fizeram Itatiaia, esses redatores, esses operadores de sons, motoristas, eu sempre dizia em reuniões que a empresa pode ter carros do ano bonitos, você pode estar instalado num prédio de última geração, você pode ter equipamentos também última geração, mas veículo de comunicação é feito pelas pessoas. As pessoas é que decidem. E eu tinha uma frase assim que eu usava sempre, falando em reuniões, falava assim, olha, eu posso ser o presidente da Rádio Itatiaia, sentado numa mesa, assinando documentos, fazendo boletins de informação, mas, para mim, quem é presidente da Rádio Itatiaia é quem está ocupando o microfone naquele momento. E se a reunião era às 10 horas da manhã, eu falava assim, olha, o presidente da Rádio Itatiaia nesse momento é o José Lino Souza Barros, que está apresentando o Rádio Vivo, porque ele é o contato da empresa com o público. Eu estou aqui burocraticamente tocando a vida, mas o locutor, aquele que pega o microfone e passa a ser a voz da emissora, ele tem uma responsabilidade muito grande e uma importância muito grande na construção do seu conceito, da sua audiência. Então eu sempre disse isso, olha, o rádio, a televisão também, ela é feita de pessoas. Você me perguntava sobre pessoas importantes que fizeram história em algum momento. Sim. Bom, não sei se você sabe, e boa parte do público também desconhece. É o seguinte, o jogo de bicho em Belo Horizonte era muito forte. Entendeu? Não tinha Mega Sena, não tinha os bilhetinhos da Loteria Mineira e tal. E a Itatiaia colocou no ar. As pessoas que estão assistindo agora, que porventura não sabem efetivamente o que é ou o que era o jogo do bicho, nesse momento que o Manuel está falando, eu acho que quando eu tinha 10 anos de idade, aí, 12 anos de idade, eu de fato via, em qualquer esquina de Belo Horizonte, você via uma banquinha na porta de algum comércio, que era o cara representante do jogo do bicho. E ele recolhia também nas casas. Hoje você só vê pouquinho, muito rareado. Visitava os bairros e tudo, né?
o interessante é o seguinte, que todo mundo sabe onde tem o lugar para você jogar no bicho, e acho que a polícia, porque o jogo de bicho continua sendo contravenção, é proibido, a polícia deixa rodar. Sim. Não incomoda também muita gente, não. Mas um apresentador, ele era locutor na época e tal, chamado Alencar da Silveira. Alencar da Silveira é o pai desse deputado Alencarzinho, presidente do América, pai do Alencarzinho. Sempre muito ligado, notoriamente, ao jogo do bicho. Era também, o Alencarzinho era afilhado do Januário. E ele sempre foi vinculado ao jogo do bicho de maneira aberta, Exato, explícita. Nunca escondeu, não. Ele usou até um slogan, até um certo ponto aí, o candidato que dá resultado. Isso. Mas o Alencar dava às 3h30 da tarde, por volta de 3h30 da tarde, os resultados do bicho. Ele não podia falar resultado do bicho. E dava também às 8 horas da noite, o bicho corria 2 vezes por dia. Ele falava assim, eis o que encontramos num poste de rua, número tal, número tal, número tal, número tal. Aquilo ali. Porque ele não podia falar o jogo, ele não podia falar o resultado, era proibido. Contou num poste de rua. Criou uma maneira. A Itatiaia teve, durante muitos anos, até o ano 2000, o Oswaldo Faria, que fez transmissões internacionais, Copas do Mundo, incríveis, né? Locutores, Willy Gonzer, grande locutor, grande comentarista também, e vários outros campeões de audiência que estiveram ocupando o microfone nesses anos. O Dirceu Pereira, um grande repórter, o Fábio Martins, um grande entrevistador. Puxa vida, Vários. Vários. Assim, o Hamilton de Castro, que fez a madrugada da Itatiaia durante 33 anos, e com um detalhe, sem folga. Era obrigatório você dar, continua sendo, uma folga semanal para o locutor. Então, ele apresentava a madrugada começou com o nome Varig é Dona da Noite, a Varig patrocinava. Ele ia de meia-noite às 4 da manhã. Então ele falava comigo, Emanuel, você me dá uma folga de sábado para domingo ou de domingo para segunda. O que eu vou fazer de madrugada? Se eu dormir, eu quebro o meu ritmo de vida. E não tem nada para fazer de madrugada. Então eu prefiro vir para cá. Entendendo? Depois eu acumulo folga, você me dá aí uns dias de férias e tudo mais. Então, seria figuras incríveis que muitos estão ainda hoje no ar na Itatiaia, Eduardo Costa, Acir Antão, tantos e tantos nomes tem muitas histórias. Nascimento Filho, Marco Antônio França, que foram apresentadores do jornal da Itatiaia, o Pedro Luiz Carrapeta, que fez durante muitos anos a produção de um programa campeoníssimo de audiência na Itatiaia, o Rádio Polícia. Se você está... Durante muitos e muitos anos, Telefone Pedindo Bis, Rua do Sucesso, olha... Tem várias. Uma cartela intensa de... multidão, eu vou dizer, uma multidão de nomes que fizeram a Itatiaia e que brilharam também em outros, passaram pela Itatiaia e brilharam em outros veículos de comunicação. Nós temos hoje um senador da República... Que veio a partir daí, o Carlos Viana. Não. Não? Também, vem da comunicação. Não, veio da comunicação. Jorge Cajuru foi repórter da Itatiaia durante muitos e muitos anos aqui, meio... bem específico. Escapava a marcha de vez em quando, mas assim, um repórter que atuante o tempo todo, muitos irmãos. Zé Silvério, que foi grande narrador, continua sendo um grande narrador de futebol em São Paulo, na Rádio Bandeirantes, na Jovem Pan. Muitos e muitos nomes inesquecíveis, que construíram tijolo por tijolo
esse edifício maravilhoso que se chama Rádio Itatiaia. Que nós vamos continuar falando daqui a alguns segundos. Nós vamos parar aqui para um breve intervalo. Vamos voltar com o meu caro Emanuel Carneiro, contando um pouco mais sobre essa história da vida dele, da trajetória dele, mas também da Itatiaia, do passado, do presente e do futuro. Daqui a alguns minutos, segundos, a gente está de volta com Conexão Empresarial, tendo a alegria de receber Emanuel Carneiro.